série de palavras com o tema graça ou desgraça. Olha a série, graça ou desgraça. Eu falei para vocês que muitas pessoas vão dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E por não entenderem a graça de Deus, essas pessoas entraram ou se viram em desgraça. Né? O tema dessa palavra, tema de hoje da série Graça ou Desgraça, é muito antes da lei. Uau, muito antes da lei. Esses dias nós vamos aprender, queridos, sobre a graça do Senhor. E eu sei que eu tenho uma experiência com isso, eu tenho uma convicção, e eu posso dizer isso claramente, que talvez o tempo que você tenha de cristão, ou o tempo que você tenha servindo a Deus, talvez nunca alguém disse essas coisas para vocês que estavam na Bíblia, estavam na palavra. E a Bíblia diz claramente, Jesus, é por isso que por isso que é gerado cristãos muito fracos na fé. Por quê? Porque não estão alicerçados, porque não têm o conhecimento, que é a base. O conhecimento de quem é Jesus, o conhecimento da graça. Nós falamos de Jesus, mas temos que entender todo o contexto. E é muito importante, queridos, que você entenda. Muito antes da lei veio a graça se manifestou. Sabiam disso? Não? Muito antes da lei. A gente conversar com algumas pessoas, eles vão dizer assim, olha, estávamos no tempo da lei, mas agora estamos no tempo da graça, sim ou não? É verdade ou não é, gente? Tá ok, mas embora a graça hoje, do tempo de Jesus para cá, ela foi manifestada na sua potencialidade, mas a graça já existia muito antes, e é assim que eu quero que nós vamos aprender hoje sobre ela, sobre esta graça redentora, essa graça que nos dá a força, a coragem para podermos vencer, muito antes da lei. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4. Olha que coisa tremenda. Paulo escreve aos Efésios e ele já começa dizendo assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Que o Senhor te abençoe nessa palavra, que o teu coração esteja aberto para ouvi-la e para entendê-la. Tem que ficar bem ligado, você que está nos assistindo pelas redes sociais, tem que ficar bem ligado aí, papel e caneta na mão ou celular no bloco de anotações aí, para você aprender. Sabe, antes de eu começar a falar sobre o plano de Deus, vem que eu falo sobre a origem do homem. A origem do homem em seu estado primário. Não no seu estado atual, no seu estado primário. Porque este homem no estado primário refletia o propósito de Deus para a humanidade. Uau, o que é isso, pastor? Vou repetir. Olha aqui. O estado primário do homem refletia, olha aqui, estou falando, amém? Refletia o que, gente? O propósito divino para a humanidade. Lá no Éden, lá atrás, Deus já estava preparando algo de bom para nós. Então vamos lá. Você precisa entender, nós precisamos entender muito bem o que o homem perdeu quando pecou. E para nós vivermos uma vida com Deus hoje, precisamos entender o que aconteceu lá atrás, sim ou não? Você sabe como é que se faz uma vacina? Por exemplo, tem uma pandemia, e a primeira coisa que os cientistas fazem é buscar o quê? O primário, sim ou não? Aonde começou? Quem foi o animal ou quem foi a pessoa que transmitiu a primeira lá atrás, que transmitiu a doença e está passando para todo mundo, sim ou não? Então o primeiro trabalho para localizar
ou para trazer milagre, trazer a cura, ou procurar uma vacina, é localizar o primário, lá atrás. Não é muito diferente do que eu quero falar hoje. O homem perdeu o que, pastor? O homem perdeu aquilo que ele havia recebido de Deus. Olha, presta atenção, precisamos entender muito bem o que o homem perdeu com a queda dele. Porque se não compreendermos isso plenamente, a restauração que foi disponibilizada pela redenção divina em Cristo Jesus vai se perder na sua vida. E eu creio, queridos, que hoje muitos cristãos estão se perdendo, porque não entenderam, não acordaram, não entenderam, não querem entender o motivo ou o que o homem perdeu com a sua queda. Olha que coisa tremenda. Para você ser plenamente restaurado, você precisa compreender a redenção divina que está em Cristo Jesus. Senão, filho, você vai viver só na religião. Vai ser só um religioso. Então vamos lá. O pecado entrou no mundo através de que, gente? Da desobediência de Adão e Eva, sim ou não? E nós sabemos que isso foi antes da lei de Moisés. Não. Ou foi antes ou foi depois? Antes ou depois? Ah, muito bem. Antes da lei de Moisés. A Bíblia fala sobre a propagação dos efeitos do pecado para toda a humanidade. A propagação do erro de Adão e Eva para toda a humanidade, que nos alcança até o dia de hoje, que se espalhou sem nenhuma exceção, se espalhou e alcançou a todos. Como assim, pastor? Presta atenção. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14, que diz assim. Romanos, capítulo 5, verso 12 ao verso 14, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Estamos contando aqui uma verdade. A morte entrou por quem, gente? Por quem? Assim como o pecado entrou por um homem, e nisso a morte, sim ou não? Assim também a morte veio a quem? A todos os homens. Por quê? Por quê? Porque todos pecaram. É interessante. Sabe, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Sabe o que eu quero? Vou tentar destrinchar isso para você. Quando o texto fala por último aqui, do tipo daquele que haveria de vir, ele está se remetendo lá a Adão, na sua integridade, na sua santidade, porque ele andava com Deus, via Deus. Então, para que ele pudesse fazer isso, ele teria que ser totalmente sem pecado. Mas Adão pecou. E mesmo aqueles que não cometeram pecado semelhante ao de Adão, pecaram. Por quê, pastor? Eu falei agorinha. Vamos lá no Covid-19. Presta atenção, uma pessoa pegou a doença e essa pessoa foi transmitindo, sim ou não? Foi transmitido, sim ou não? Assim também o pecado de Adão. Porque todos os homens descendem de quem? De Adão. Inclusive a mulher, irmão.
Olha que coisa interessante, inclusive a mulher descende de Adão. Por quê, pastor? Porque foi de Adão que Deus fez a mulher. Então, se nós olharmos bem, atentarmos bem, o pecado vem, queridos, lá de trás, lá do erro de Adão. Por quê, pastor? Porque Adão pecou. E nós descendemos de Adão. Antes de Adão, nós vemos que Deus deu uma ordem, sim ou não, gente? Crescer aí, multiplicar e encher a terra. Agora você imagina, Adão peca. E aí ele toma isso, e ele começa a multiplicar-se, ele e a esposa começa, e aí vai indo o pecado, pecado. E sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E nós vemos que as gerações, nós vemos que as nações, nós vemos que todo esse povo, cada ano, cada tempo, iam cometendo pecados ainda maiores. Que isso, pastor? Presta atenção. Apesar de sem lei, e o pecado não ser levado em conta quanto à sua consequência de morte espiritual, a morte manifestou-se e foi transmitida a todo ser humano. De que maneira? Clara, por meio de reprodução. Por meio de quê, irmãos? Reprodução. Como é que você pega o vírus HIV? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós descendemos de Adão, tudo que veio depois de Adão, tudo que veio de Adão está contaminado. Tudo que veio de Adão está contaminado. Com o que, pastor? Com o pecado. Vamos lá. Como é que se deu a transmissão do pecado? Primeiro, o pecado, quando Adão o cometeu, afetou o que, pastor? A natureza dele. Qual era a natureza de Adão, gente? Quem sabe me dizer? Qual era a natureza de Adão? Olha que interessante. Eu estou dizendo que o pecado afetou a natureza de Adão. O primeiro homem, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, ele perdeu o que lhe fora dado. Ele foi expulso do jardim do Éden, passou a reproduzir uma natureza corrompida conforme a sua linhagem, ou seja, todos os seres humanos. E eu perguntei no começo, por que o pecado afetou a natureza de Adão? Sabe por quê, queridos? Porque ele perdeu a essência de Deus. Ele perdeu o Espírito de Deus na vida dele. Ele perdeu o sopro de vida que Deus havia dado para ele. E agora o homem estava sentenciado à morte. E agora tudo que nascesse depois de Adão estava sentenciado à morte. Estava morto espiritualmente. Por que, pastor, está dizendo isso? Porque é Cristo que vivifica o nosso espírito. Preste só atenção em outra coisa. A Bíblia diz que é o nosso espírito que se conecta a quem? Ao Senhor, sim ou não? Agora, quando Adão peca, ele morre em espírito. Ele se afasta de Deus. E agora ele começa a andar, queridos, pelo mundo, reproduzindo pessoas mortas espiritualmente, pessoas afastadas de Deus espiritualmente, pessoas que estão apenas vivendo. Porque é assim, pessoas que estão com seu espírito dado por Deus, morto ou dormindo. Eles estão simplesmente passando pela terra sem propósito. Olha que coisa interessante. Ele perde o que Deus havia dado a ele. Qual é outra consequência? Ele é expulso do jardim. Olha outra coisa, ele passou a produzir a natureza corrompida conforme a sua linhagem. Olha que coisa interessante para nós entender. Você já pensou? Se Adão estivesse multiplicando, ele sendo puro, ele sendo o seu espírito que tinha contato com Deus, a sua vida que tinha contato com Deus, ele multiplicando, quantos santos teríamos na terra? Quantos de nós andaríamos com Deus, andaríamos com Jesus? Olha que coisa interessante para nós pensarmos, queridos. Mas o homem pecou e tudo que veio dele também pecou. Era pecado, estava contaminado.
Romanos 3:23 diz o que, irmãos? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sem exceção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer. Adão, o primeiro homem, ele era o cabeça da humanidade. Ele era o primeiro, sim ou não, gente? Ele era o primeiro, cabeça da humanidade. E olha só, queridos. Sabe, ele era o protótipo de uma matriz. Eu estou falando ciência aqui agora. Ele era um protótipo de o quê? De uma matriz. De uma matriz o quê? Reprodutora. Olha a cabeça de Deus aqui. Olha o pensamento de Deus. Assim, vou colocar o homem, vou fazer a mulher ajudadora e eu vou fazer com que eles reproduzam. Reproduzam o quê, gente? Pessoas santas, pessoas cheias de Deus, pessoas que andariam com Deus. Se você pensar agora nisso que eu estou te dizendo e pensar no mundo de hoje, como seria o mundo se Adão estivesse reproduzindo aquilo que Deus colocou nele? Se Adão estivesse reproduzindo antes de pecar, o que seria esse mundo? Não precisaria de mais nada, porque Adão estava reproduzindo. Por quê? Vida, a mesma vida que Deus havia dado para ele. Então não haveria pecado, não haveria necessidade de vivermos tudo o que nós estamos vivendo hoje, todo o sofrimento, toda a luta. Não haveria necessidade. Mas houve necessidade, por quê? Porque Adão pecou. Sabe, então presta atenção no que eu vou dizer para você. Ele comprometeu a natureza divina que havia recebido de Deus. Olha só, como o pastor ele comprometeu? Com o pecado. Quantos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aqui? Agora olha para o irmão do teu lado, diga assim: não comprometa a sua natureza divina com o pecado. Quando nós confessamos Jesus, andamos com Jesus, vivemos com Jesus, se você caminhar em direção ao pecado, você estará comprometendo a tua natureza, que foi refeita, que foi restaurada, divina, em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Estou tentando mostrar para você, tentando desenhar para você entender princípios primordiais, para que você possa viver plenamente no Evangelho. Plenamente. E não simplesmente estar com arroz e o feijão. Deus quer muito mais para você. Você crê assim? Crê assim ou não? Por que está dizendo isso, pastor? Porque Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, sim ou não? Sim ou não, gente? Está lá em Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então não havia pecado, imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus, não havia pecado. Mas o pecado entrou, e o Espírito, o sopro de Deus na vida do homem, o Espírito do homem havia morrido, não tinha como mais ter contato com Deus. E o que aconteceu, pastor? Nós conhecemos a história, Cristo veio, e Ele, através dele, do derramado sangue dele, nós fomos o que? Confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos ressuscitados em Cristo. Então agora podemos ter contato com Deus. Então agora podemos falar diretamente com Deus. Antes falar com Deus não podia, tinha que ter alguém atravessando no meio, tinha que ter alguém para falar com Deus em nosso favor, sim ou não, gente? Mas quando Cristo veio e nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos, o quê? Divinamente restaurados. Então agora, o nosso espírito está vivificado em Cristo. Então agora nós temos contato diretamente com Deus. Posso ouvir um amém? Agora presta atenção. Essa natureza divina que Adão recebeu, ele perdeu por causa do pecado. Então, essa matriz reprodutora passou a reproduzir o quê? O que, gente? Pessoas com
Pecado. Porque saía dele. Toda descendência saía dele. Quem já viu assim, olha, eu tenho essa doença porque meu tataravô teve, meu bisavô teve, meu avô teve, e aí aquele negócio todo. Quem já viu isso? Você está vendo que é um passando para o outro? A mesma coisa, só que o pecado de Adão não passou só para um e para outro, passou para toda a humanidade, porque ele foi o primeiro. Você está entendendo? Ele foi o primeiro. Então esse primeiro, ele conduziu todo o pecado até os dias de hoje. Presta atenção, queridos. Então, essa matriz reprodutora corrompida pelo pecado passou a gerar pessoas, indivíduos, segundo a sua espécie, em pecado. Uau! Por causa da queda ou do pecado original, que nós já ouvimos falar, os seres humanos já nascem em pecado antes mesmo de cometerem qualquer ato de desobediência. O ser humano já nasce em pecado. Vocês já repararam que a criança ela tende mais para o lado mal do que para o lado bom? Que a criança aprende mais a fazer o mal do que o bem? É muito mais fácil uma criança, queridos, fazer o mal do que fazer o bem. Mesmo os pais ensinando. Né? Sim ou não? E Davi, ele fala sobre isso. Salmos capítulo 51, verso 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Está lá em Salmos 51, 5. Desde que nasci, o próprio Davi reconhece, queridos, que ele já nasceu em pecado. Olha o que diz em Salmos. Davi fala em Salmos 58, 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Pecado, irmão. Pecado. A gente, quando começa a comparar o papel de Adão com o de Cristo, sabe o que Paulo fala? Paulo fala que isso ratifica a transmissão do pecado na humanidade. Ele diz assim, olha, tá vendo? Quando você compara Cristo e Adão, você vai ver que Cristo veio para quê, gente? Para quê? Para nos salvar. Por quê? Porque a morte entrou lá com Adão. Estamos sentenciados à morte, mas agora Cristo morreu em nosso lugar, tomou as nossas dores, tomou tudo que o pecado trazia e nos concedeu o quê? Uma nova vida nele. Sim ou não, gente? Presta atenção. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, verso 15 a 19, diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem. Quem, gente? Ele está falando de Adão e ele está falando de Jesus aqui. Ele fala assim, por um homem só, muitos, ou em outras palavras, a humanidade foi sentenciada à morte. Muitos morreram. Ele também, Paulo diz, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A graça do Senhor alcançou a tua vida? Alcançou a tua vida, sim ou não? Sim ou não, gente? A graça do Senhor alcançou. Olha o que eu vou dizer, que ele continua dizendo no 16. Ele diz, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não dá para comparar. Ele continua. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Por um pecado trouxe um julgamento, o quê? Sentença, sim ou não, gente? Pecado de Adão, sentença. Morte. Sentenciado. Olha aqui. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem, gente?
Quem, gente? Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Por meio de Jesus Cristo. Talvez você diga assim, pastor, esse ensino é meio... Não, não é meio não, querido. É base. É a graça de Deus que você tem que entender. Que se você não entender isso, você vai continuar sendo religioso. Vai continuar sendo mais um na igreja. Você precisa entender o teu propósito. Você precisa entender que Deus não abriu mão de você. Você precisa entender que Deus se preocupou quando Adão caiu. Deus se preocupou quando Adão veio a pecar. Deus falou, e agora? Ele vai reproduzir pecado. Ele vai reproduzir um povo pecador. E agora? Deus já havia uma saída. Deus já tinha uma saída. E essa saída veio através de um homem, chamado Jesus. Porque através de um homem veio o pecado, entrou no mundo. Mas através de um homem, a remissão de pecado para o mundo. Vocês estão me entendendo hoje? Vamos lá. Olha a frase, essa frase: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ela é bem taxativa, diz, se tornaram pecadores. Está falando de pecado original. Está falando desde que Adão pecou até os dias de hoje. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha, presta atenção. A origem do pecado, como nós determinamos, veio de quem? Veio de Adão. No entanto, pouco tempo depois da queda, pouco tempo depois, após a queda, a humanidade se tornou deplorável. É só nós chegarmos ao tempo de Noé. Pouco tempo depois, quando o pecado entra, e aonde? Olha, presta atenção no que eu vou dizer, crente, presta atenção. Se o pecado entrar, a sua situação vai ficar deplorável. Se você deixar o pecado entrar, a sua situação vai ficar deplorável. Como assim, pastor? Presta atenção, olha a força do pecado. Se você pegar a Bíblia, livro de Gênesis, começar com a criação do mundo, chega no homem, quando o homem peca, você vai ver que quando Adão é expulso do Éden, você vai ver quando o pecado toma de conta, e a situação chega a um nível deplorável rapidamente. Por quê? Por causa do pecado. E o que Deus faz? Deus decide, olha, Deus decide acabar com aquilo que Ele fez. Por quê? Porque a situação do pecado estava deplorável. Deus não dava para Deus aguentar mais aquilo. Ele falou, me arrependo. Me entristeci de ter feito o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o pecado entrar na tua vida, se o pecado entrar na tua casa, ele vai te destruir. Por quê, pastor? E não vai demorar muito tempo. Vocês estão me entendendo? Porque é rápido. De Gênesis, da queda do homem até Noé, tem pouco tempo. E Deus olha para a terra, está toda corrompida, está deplorável, tudo que é pecado. Ele fala, meu, o que é isso? Eu vou destruir tudo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Gênesis capítulo 6, verso 5. Olha o que Deus diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Somente para o mal. E você diz, pastor, e agora? Deus olha para o homem e diz assim, peraí, que situação deplorável. Olha como é que está isso aqui. Onde é que a gente acha a graça nisso, gente? A graça de Deus nisso, onde é que a gente acha? Onde é que a gente acha a graça de Deus no começo? Eu vou mostrar para vocês. E antes mesmo da lei veio a graça. A graça já existia, já se manifestava. A graça não surgiu apenas nos tempos de Jesus. Também houveram manifestações divinas da graça de Deus em outros tempos. Por quê, pastor? Aprenda isso. Por que a graça se manifesta independente do tempo? Aprenda isso. Entenda, a graça
é uma manifestação do caráter divino. De quem, gente? A graça é uma manifestação do caráter divino. E este, por sua vez, é eterno e imutável. A graça é a manifestação do caráter de Deus. E esse caráter, ele é eterno e imutável. A graça estava lá no Éden. A graça se manifestou lá no Éden. Por quê, pastor? Deus poderia ter acabado tudo ali no Éden, sim ou não, gente? Pecou, morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Por quê, pastor? Vou dizer para você, porque praga, se você não tem veneno para ela, se você não mata ela, vai acabar com tudo, sim ou não? Você já viu gafanhotos em plantações, bichos em plantações? Praga acaba com tudo. E o que o pecado faz? Acaba com tudo. Deus olhou para o homem. Ele disse assim, não dá. Ele poderia ter um ponto final, não teria problema nenhum para ele. Sim ou não, gente? Estava de boa, sim ou não? Acabou. Olha, eu fiz o trabalho, eu vou tirar o trabalho. Pagou, matou todo mundo, acabou. Bem, vamos continuar só nós aqui no céu e os anjos. Já pensou, hein? Hein, Dani? Já pensou? Mas a graça, eu quero que você entenda, queridos. A graça é a manifestação do caráter de Deus. A graça é a manifestação do caráter de Deus. E por sua vez ela é eterna, é imutável. A graça foi dada antes dos tempos eternos. Pega a tua palavra, a tua Bíblia. Olha a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. É graça. Graça. Continua dizendo, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha aí, ó. Desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o teu Salvador, meu irmão? Cristo Jesus é o teu Salvador, sim ou não? Vamos lá, olha só. Ele tornou inoperante a morte. Inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quem vai decidir é você. Quer viver eternamente com Cristo? Porque Ele já determinou vida eterna para aqueles que são dele. Eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Quantos têm vida eterna em Cristo Jesus aqui? Eu tenho, você tem? Sabe, quando o primeiro casal pecou, eles também descobriram a sua condição. Como assim, pastor? Eles também descobriram a sua condição. Qual a condição, pastor? Quando eles pecam, a primeira coisa que eles olham e eles veem, o que é? A sua nudez. Olha que coisa interessante. Eles queriam cobrir a sua nudez com o que, gente? Folhas de quê? Folhas de quê? Figueira. Agora, olha nesse raciocínio comigo. Ambos costuraram para si cintas de folha de figueira. Por quê? Porque eles reconheceram que estavam nus. Pois ao desobedecerem, perderam a inocência, o status de santo, perderam a comunhão, perderam tudo de bom. Porque é isso que a desobediência traz. Traz perca, traz destruição, traz divisão. Meu Deus. Perderam a inocência, o status de santo e de imagem, perderam a imagem e semelhança de Deus. Devido ao quê? Devido ao pecado. O pecado, ele te deforma. O pecado te afasta de Deus. O pecado te desfigura e você não é mais a imagem e semelhança de Deus. O homem queria, e aqui é que é interessante, o homem queria resolver a questão da sua nudez, a questão do seu pecado. Fazendo o que, gente? Você já viu alguma... Quando uma mulher está traindo o esposo, e o esposo... Presta atenção no que eu vou dizer. E o esposo fala assim, mulher, eu vou sair para o trabalho. E o homem sai, né, ele diz assim, meu amor, você vai sair para o trabalho, tá bom, tchau. Exemplo. Né?
Aí daqui a pouco ela liga, ó, pode vir. Meu marido já foi embora. Ele está lá na esquina. É o Bruno, está lá na esquina. Cheguei, entrou e tal, aquele negócio todo. Só que o marido, no meio do caminho, ele esqueceu alguma coisa. Ele volta. E quando ele volta, ele entra adentro da porta. E a mulher percebe, e ele grita, meu amor, voltei, esqueci. E a mulher fica desesperada, porque tem um homem que não deveria estar na cama dele. Na cama dele. E esse homem faz o que, gente? Qual a primeira coisa que ele faz? Qual a primeira coisa que a mulher faz? Hã? Tenta esconder as pistas. Junta a roupa rapidinho, junta o sapato, junta a meia, cueca, e joga pro lado, e esconde, não tem como sair da casa, e ele entra embaixo da cama, e a mulher rapidinho se veste e faz o quê? Oi, meu amor, você esqueceu? Esqueceu? Oi, meu amor, como é que você está assim? Não, eu vou deitar um pouquinho. Tudo resolvido, sim ou não, irmãos? Se salvou, sim ou não? Assim também foi com Adão e Eva. Eles achavam que costurar folhas de figueira resolveria a nudez deles. A nudez aqui está representando o pecado. Sabe uma coisa? Eu vou dizer para você que você tem que despertar e acordar para o que eu estou ensinando para você hoje. Eles reconheceram que estavam nus, pois desobedeceram a Deus, perderam a inocência, perderam a virtude que tinham de imagem e semelhança de Deus. O homem queria resolver a questão do pecado. Olha, a questão do pecado com folhas de figueira. Tem gente que quer tampar o sol com a peneira, irmão. Tem gente que está fugindo do pecado, sabe, na hora de pecar, dá uma, né, para fazer, para passar batido, ninguém está vendo, ninguém viu. Foi assim que Adão e Eva quis fazer com Deus. Do jeito deles. Eu já preguei uma palavra há muito tempo aqui com o tema do meu jeito não, do jeito de Deus. Aqui. Em outras palavras, do seu próprio jeito. Quiseram encobrir o pecado do seu próprio jeito. Olha aqui que interessante. Está lá em Gênesis 3:7 diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E é tremendo eu te dizer, isso Deus não aceitou. Deus agiu da sua maneira. Deus agiu da sua maneira. Presta atenção. Deus chama Adão, Eva, onde é que vocês estão? Estamos aqui, Senhor. Ué, por que vocês estão aí se escondendo? Não, Senhor, é porque estávamos o quê? Nus e tivemos vergonha, medo ao pecado. Por isso fizemos folhas de figueira. Com as folhas da figueira. Tem gente tentando esconder pecado, com coisas humanas. Pecado não se esconde, pecado se confessa. Deus não aceitou. E Deus agiu à sua maneira. Como, pastor? Como que Deus agiu? Presta atenção, olha que coisa linda aqui. Da graça, a graça. Se nós pegarmos a Bíblia, for um pouco mais atrás ali, você vai ver que Deus dá aviso a quem? Adão, sim ou não? Ó, que ela não come. O dia que você comer, você vai? Sim ou não? Morrer. Olha que graça, olha que amor, olha que, queridos, como Deus é poderoso, como Deus é tremendo, como Deus nos ama, como Deus te ama, como Deus nos ama. Ele diz assim, não é do jeito de vocês não. Desse jeito aí não vai andar, desse jeito aí não vai ter escapatória. Deixa eu dizer uma coisa para você, do seu jeito você não escapa do inferno. Do seu jeito você não escapa do inferno. Diga para o irmão do seu lado, do seu jeito você não escapa do inferno. Tem crentes fazendo tudo do seu jeito e não vai escapar do inferno. Tem gente fazendo só o que quer, não vai escapar do inferno. Porque Deus te confronta e diz, não é do teu jeito, é no meu jeito. Deus diz, não é na tua força, é na minha força. Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos, hoje?
E aqui nós vemos a graça de Deus muito antes da lei, a graça se manifestando. Olha aqui, Gênesis 3, verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Deus não aceitou isso. Olha o que Deus faz em Gênesis 3, verso 21. Olha o que Deus faz. Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mas não era para morrer? Ela não era, irmão, para morrer? Não era para Deus ter exterminado tudo, acabado, e não ter tido problema nenhum? Mas tem algo que é imutável em Deus: a sua graça. A sua graça. Deus de todo jeito está procurando o homem, e o homem muitas vezes de todo jeito está se afastando de Deus, cometendo pecado, sabe, negligenciando o chamado de Deus. Uau! Ele fez roupas de peles quer dizer, claro, animais. Para que as roupas fossem feitas, queridos, precisou que um animal morresse. Sim ou não? Olha aqui. Aqui está tratando-se da primeira menção bíblica de sacrifício pelo pecado, apontado figuradamente para Cristo, nosso Redentor. Ele tirou pele, alguém foi sacrificado, algo foi sacrificado para cobrir a nudez, o pecado de Adão e Eva. Alguém foi sacrificado para que Deus pudesse perdoar o meu e o teu pecado. Gente, por que Deus não acabou logo com o mundo, logo naquele momento do pecado de Adão e Eva? Por quê? A gente para e pensa, Deus, se o Senhor tivesse acabado com o mundo lá atrás, a gente não dava nada disso aqui. Graça, irmão, graça. Deus olhou para Adão: eu te fiz. Eu andei contigo no jardim. Olha, todos os dias eu descia. Eu fiz um jardim, coloquei você aí dentro. Olha aí, tudo para você. Mas você me desobedeceu. Jesus conquistou a vida eterna para mim e para você. Mas será que vai chegar naquele dia e ele vai dizer: não vos conheço, malditos do meu pai? Por quê? Por que ele vai dizer isso? Desobediência. A desobediência. Vou continuar, quero terminar. Sabe, esse episódio, esse momento, ela é uma indicação não só da necessidade de derramamento de sangue, mas é uma indicação, queridos, de remissão de pecados. Eu estava falando assim, ó, entre linhas, Adão. O animal foi sacrificado para vestir vocês, mas alguém será sacrificado para arrancar todo o pecado da humanidade. Nós temos a graça de Deus ali. Vocês não vão morrer, porque o meu amor, a minha graça, está dizendo para vocês: vão. Você acha que Deus não sabia disso? De tudo sabia. Mas Deus não podia de forma nenhuma, porque isso seria contrário ao que Ele é. Ele é imutável. Sabe, Ele nos ama. Mas algo que não tem, algo que Deus não pode fazer, é tirar você do inferno se você não quer sair dele. Você está entendendo? Algo que Deus não dá, Deus não pode fazer, não consegue fazer, é livrar você do inferno se você não quiser sair dele. Algo que Deus não pode fazer é livrar você do pecado se você não quiser sair dele. Porque sempre vai partir de uma decisão sua. A graça está disponível, mas a decisão é sua. Deus amou tanto Adão e Eva, meu filho, que era para morrer, mas a graça veio. E eles aceitaram. Tiraram as folhas e colocaram o quê?
E se eles dissessem assim: não, Senhor, tá bom as folhas, deixa aqui. Ó, acabou. Mas eles aceitaram. E aí Deus começou a dar sinais de que viria quem? Alguém. Porque por um homem entrou o pecado, mas pelo segundo homem que veio, Filho de Deus veio, o pecado foi arrancado. A força e o poder do pecado foi arrancado através de quem? De Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue por mim e por você. Eu quero que você entenda hoje. Essas novas vestes apontavam para um cenário futuro e centrado, um cenário futuro e centrado aonde? No Cordeiro de Deus. Olha, essa humanidade vai crescer. Esse pecado vai alastrar, vai ficar deplorável. Vou preparar um tempo. Mas vai chegar um tempo, e demorou, já vai chegar um tempo, em que um só, através de um, o pecado entrou, mas através de um, o pecado vai ser vencido. Amém? Nós encontramos no Éden, não só a presença do pecado, como alguns dizem, né? O pessoal só prega a presença do pecado. Pecou no Éden. Mas, queridos, eu pude ver, eu pude entender, eu pude, agradecer, eu pude estar alegre. Por quê, pastor? Porque no Éden também foi manifestada a graça de Deus, o amor de Deus. Ele poderia ter dito acabou, mas ele disse não. E a criação não vai se perder não. Só se ela quiser. Eu vou matar um cordeiro e fazer pele. Eu quero colocar vocês, cobrir vocês. Vocês querem? Tem gente que está dizendo assim: não, deixa eu com as figueiras mesmo, com a folha de figueira mesmo. Você vai para o inferno. Porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Você tem que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por você. Você tem que aceitar que Deus te amou, que Deus te ama. Deus não quer te perder, mas Ele não vai obrigar você a fazer nada. Ele não vai obrigar você a tirar as folhas de figueira e colocar e se banhar no sangue do Cordeiro, que te limpa de todo pecado. Não, a decisão é sua. É você que decide. A graça está disponível. A graça estava ali no Éden. Não só o pecado, irmãos, não só o pecado, mas a graça divina estava ali. Deus falou: não vai acontecer isso não. Eu vou prover saída, eu vou prover libertação, eu vou prover salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É a vida eterna de quem? No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graça, irmão, graça. Você encontra no Éden o pecado, e a gente só procura o pecado no Éden. Adão e Eva pecou lá no Éden, sim, mas eu encontro também a graça de Deus, o amor de Deus, que é imutável. Eu olho para você e pergunto: o que seria de você sem Deus? Ou o que seria de nós se Deus não tivesse colocado em prática o plano dele? E ainda tem frouxo choramingando, dizendo: eu morri, não dou conta, isso e aquilo. Desperta, levanta a cabeça, o preço já foi pago. A graça do Senhor te alcançou, você é dele. E se você é dele, ninguém te toca. Você vai passar por luta, vai, mas ele está contigo. Por quê, pastor? Porque agora você sabe que se a graça se manifestou lá no Éden, a graça se manifesta hoje aqui para você. A graça se manifestou no dia que você aceitou Jesus como seu salvador da tua vida, mas você não conhecia essa graça da forma que eu estou mostrando para você. Mas hoje você conhece essa graça. E hoje você entende que não é brincadeira. Hoje você entende que não é uma fantasia. Hoje, se você quiser entender, entenda, é muito sério o que Deus fez. É muito sério que essa graça seja manifestada através da tua vida. Deus poderia ter destruído o Éden, tudo que havia nele,
tudo que ele havia feito, inclusive o homem. Mas a graça manifestada por ele ali no Éden, chegou até aqui hoje em nós. E foi por causa dessa graça de Deus lá no jardim do Éden, lá no Éden, que fomos alcançados hoje por essa mesma graça, porque Deus não muda. Deus não muda. Essa graça manifestou ali no Éden. Ela se manifestou de forma abundante. Ela se manifestou no Éden. Ela se manifestou de forma abundante na morte e no ressuscitar de Jesus. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou, você crê nisso? Mas algo que nós sempre esquecemos. E esse algo vai nos remeter lá atrás. Vai nos mostrar a graça lá atrás de novo. Querem ver? A Bíblia diz que o pecado não pôde segurar quem? Jesus, sim ou não? Mas a Bíblia também diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não podia segurá-lo. Volta para o Éden. Volta para o Éden. Volta para o Éden. Olha o sinal. Olha lá no Éden a graça. E agora nada pode segurar Jesus. Deus de novo amando. Deus de novo, olha, cumprindo o propósito dele através da vida de Jesus. Deus manifestando. Deus é Deus, meu irmão. Ele manifestou a graça dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Lá no Éden, no pecado de Adão e Eva, ele manifestou a graça. E hoje, quando Jesus morreu, ele cumpriu o plano da graça e ele levantou Jesus do morto. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, porque Jesus não pecou. Olha, o último Adão foi santo, o último Adão não fracassou, o último Adão venceu a morte, o último Adão venceu o pecado, o último Adão se chama Jeová Jirê, o último Adão se chama Jesus Cristo. Você me entende, igreja? Você me entende? Você que está me assistindo, você me entende? Deus o levanta dentre os mortos, porque a morte não pôde segurá-lo, porque não havia legalidade. Adão entrou a morte porque Adão deu legalidade, porque o primeiro Adão deu legalidade, mas o plano de Deus, enviando o segundo Adão, Jesus, foi perfeito. Deus jamais vai abrir mão de você. Só tem uma coisa, mas você tem aberto mão dele? Você tem deixado ele de lado? Eu vou repetir, talvez seja dura essa palavra, mas é a tua decisão que vai te levar para o inferno ou vai levar para o céu. Eu quero terminar dizendo: até os dias de hoje, essa graça está disponível para todo aquele que crê. Uau. Até os dias de hoje, essa graça está disponível para todo aquele que crê. E Ele é o Senhor dos Senhores. Até os dias de hoje, até os dias de amanhã, depois, até que Ele venha, essa graça está disponível para todos. Para todos. É que eu termino essa palavra dizendo: continua. Como assim, pastor? Com o terceiro tema, graça ou desgraça, sobre o tema novos começos. Quero dizer para você que o amor de Deus mostra uma outra característica dele. Deus gosta de começar. Deus gosta de recomeçar. Por quê, pastor? Porque Ele não desiste. Já estou dando spoiler da próxima palavra. Porque Ele não desiste.